Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui à nossa última aula da porquinha dorminhoca. Hoje nós vamos finalizar a nossa porquinha fazendo as costuras, bordados e a mantinha da nossa porquinha. Eu já estou com a minha porquinha aqui finalizada da aula de hoje, vou dar uma passada panorâmica aqui para vocês enxergarem ela com o fio amigurumi. Já vou pegar ela direitinho para vocês verem. Essa é a primeira que eu fiz para acertar a receita e trazer para aula, que eu fiz com o fio da Balloon. Essa porquinha com o fio da Balloon tem 23 centímetros. Esta porquinha com o fio da amigurumi ficou com 26 centímetros. Ela ganhou 3 centímetros na medida e ficou um pouquinho mais cheia também, um pouquinho mais gordinha, tá? Pelo fio, pelo texto do fio ser um pouquinho maior também. Ambas as porquinhas, como eu falei lá no primeiro vídeo, eu trabalhei com agulha de 2,5. Nas mantinhas eu trabalhei com agulha 4, fio pelúcia, tá? E teve essa diferença aí de 3 centímetros e na proporção de gordinha também, a fio amigurumi, ela ficou mais larga, tá? Eu gostei dos dois resultados. Gostei, eu tô em dúvida, pra falar a verdade pra vocês. Eu gostei muito do resultado com o fio da Balloon, porque ela ficou super delicada. Pequenininha, delicadinha. Mas com o fio amigurumi ficou gorduchinha, ficou... Também gostei. Eu preciso que vocês me digam a opinião de vocês. Eu confesso que pra mim as duas estão lindas. E tô dividida ainda aí. Não sei qual que eu gostei mais. Tô bem em dúvida, mas eu quero saber de vocês qual que vocês gostaram mais. Não vou me espichar nessa introdução, porque vocês já sabem tudo que vocês precisam saber da nossa porquinha. Aqui na descrição desse vídeo tem o link da playlist completa com todas as aulas, relação de materiais utilizados na porquinha e tudo que vocês precisam saber aí para confeccionar nossa porquinha, tá? Ambas é a mesma peça, a mesma receita, só, então, a única diferença entre uma porquinha e outra é o fio utilizado, tá? Para elas, para confeccionar elas, essa é a fio Balloon, essa é a fio amigurumi. Bora pra nossa aula. Não esquece de deixar um comentário pra mim aí sobre a porquinha, qual que vocês gostaram mais. Aquele like se tu não é inscrito, já se inscreve no canal. Beijo pra todo mundo. Vamos pra nossa aula. Bora finalizar nossa porquinha. Bora crochetar. Então, depois de todas as peças prontas, chegou a hora da gente montar a nossa porquinha. E daí aqui, ó, tô com todas as pecinhas prontas e eu vou começar montando a cabecinha dela, tá? Vamos começar fixando o focinho da nossa porquinha. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro pra gente fazer a costura e vou passar pra vocês aqui a posição de costura do focinho, tá? Pra costurar o focinho, eu vou contar aqui, ó, da carreira do anel mágico, porque fiquei um anel mágico inicial pra cima e o que a gente encerrou pra baixo. A cabeça fica nessa posição assim, tá? Com os anel mágico assim. Então, eu vou contar aqui, ó, da primeira, do início da minha peça, a carreira do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entre a carreira 13 e a carreira 14, é onde eu vou colocar aqui, ó, o meu focinho. Quero pegar aqui fora dos meus aumentos ali para não marcar. Aqui. Pra fazer a costura, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entre a 13 e a 14, eu vou colocar meu focinho assim. Então, eu vou vir aqui, ó, com um alfinetinho, vou alfinetar pra ele ficar no lugar certinho pra gente poder costurar. É interessante que a gente alfinete a peça, tá? Vou botar aqui 4 alfinetinhos só. Pra manter ela bem alinhada aqui pra mim fazer a costura. Assim. Tá? A gente deixou o fio rosa escuro pra costura, tá? O fio mais longo. Então, agora eu vou introduzir ele aqui na minha agulha de tapeceira e a gente vai costurar da seguinte forma, ó. Aqui, quando a gente virar a peça, a gente deixou essas alcinhas aqui, ó, de BOL. Lembra que a gente pegou aqui, fez a última carreira só numa alcinha e ficou essas alcinhas aqui de baixo? É com essas alcinhas aqui que eu vou costurar agora a minha porquinha. Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar aqui pra cima, por baixo da alcinha aqui, pra trazer o fio aqui pra cima da minha alcinha. Deixa eu ver se ele não tá torto, se ele tá retinho. E agora, eu vou costurar da seguinte forma, ó. Eu vou vir aqui na parte da cabecinha da minha porquinha e vou pegar só por uma alcinha do meu ponto aqui embaixo, ó. Só uma alcinha do meu ponto. E vou puxar. Agora, eu vou vir aqui no próximo ponto, na alcinha rosa escuro que eu tenho aqui embaixo, ó. E também vou pegar aqui e aqui. E lá na cabecinha, só uma alcinha do ponto lá da cabecinha. É uma costura bem fácil. Vou puxar, ajustar a tensão, venho aqui no próximo ponto, só na alcinha rosa aqui, escura, ó.
E venho aqui embaixo também, só por uma alcinha da cor rosa da cabecinha, assim. E assim eu vou fazer aqui por toda a minha volta, ó. Pego sempre só uma alcinha, só a alcinha que tem lá embaixo, e aqui na cabecinha, só uma alcinha do meu ponto também. Assim. E vou ajustando a tensão do meu ponto aqui. Bem tranquilo de ser feita essa costurinha aqui, bem facinha, tá? Vou fazer assim, desse jeito, toda a volta do focinho da minha porquinha aqui, ó. Deixa eu só tentar ajustar um pouquinho. Acho que o meu foco aqui não tá muito bom, né, pessoal? Desculpa eu mexer na câmera aqui bem na hora, mas parecia aqui que meu foco não tava tão bom. Então, aqui, ó. Pra vocês pegar bem, ó. A alcinha rosa que ficou aqui. E aqui na cabecinha, uma alcinha só de um dos pontos aqui embaixo, assim. E assim, agora eu vou seguir aqui fazendo toda a volta aqui da costura do meu focinho, que é bem simples, tá? Até chegar aqui de novo. Eu não vou me estender muito aqui nas costuras, porque eu vou mostrar pra vocês a forma de costurar, porque não tem segredo, depois cada um faz a sua costurinha, tá? Vamos costurar aqui todo o focinho. Cheguei aqui no final da minha costurinha, ó, fiz todos os meus pontinhos, prendi o meu narizinho e olha que bonitinho que ele fica, tá? Essa parte rosa aqui, ela realmente fica parecendo que é um charminho na hora que a nossa porquinha tá deitadinha, tá? Agora eu venho aqui, ó, vou vir aqui pra encerrar minha costura aqui, pra não ter que dar um nozinho aqui e aparecer meu nozinho, eu vou passar o fio aqui por dentro e vou cair com ele aqui dentro do meu trabalho, em qualquer lugar, assim, tá? Pra gente não precisar dar nó ali e não marcar o nosso trabalho. Vou ajustar aqui a tensão do ponto aqui, pra ele não ficar marcado também. Agora, eu vou passar ele mais uma vez aqui, ó, por entre meus pontos. Vou passando pra trancar ele dentro do meu enchimento. Depois que eu cheguei aqui numa determinada altura, que eu já passei bastante, aqui eu vou vir aqui num ponto aleatório qualquer, aqui atrás na minha cabeça, ó. Vou vir aqui, ó. E daí, eu vou vir aqui, ó, vou pegar o ponto, um dos pontinhos que eu tenho aqui, qualquer pontinho, tá? E vou pegar uma das alcinhas desse ponto aqui, ó. Só uma das alcinhas. E nessa alcinha aqui que eu vou dar o nozinho agora, pra firmar esse fio. Então, eu vou vir aqui. E vou dar o meu nozinho aqui, ó. Vou apertar bem esse nozinho. Agora, eu vou voltar aqui, ó, dentro do mesmo ponto. E vou novamente perder esse fio aqui dentro do meu trabalho pra esconder esse nozinho que a gente deu ali. Agora, eu puxo bem e escondo meu nozinho do meu trabalho. E tá pronto aqui o meu acabamento do meu fio. Ele não aparece e o fio fica bem fio. Agora, a gente pode fazer já o corte desse fiozinho aqui. E tá pronta a costura do nosso focinho. Agora, na segunda etapa da costura que a gente vai fazer é da orelhinha dela, tá? Então, a gente vai contar agora aqui, ó. Do anel mágico, novamente, 1, 2, 3. Entre a terceira e a quarta carreira é onde eu vou posicionar a minha orelhinha aqui. E aqui do outro lado também, ó. 1, 2, 3. Entre a terceira e a quarta carreira é onde eu vou posicionar a minha orelhinha, tá? Assim. Olhando por cima, ela vai ficar assim, ó. Pra vocês mais ou menos calcularem a distância aqui, ó, da orelhinha, da última ponta da orelhinha aqui embaixo, ó, que aqui foi 3, né? Eu vou contar aqui do focinho, ó, do final do meu focinho, da costura do meu focinho aqui, ó. 1, 2, 3 também, entre a terceira e a quarta carreira também aqui, e aqui também, ó. Pra gente se guiar, para as orelhinhas ficarem iguais, tá? Então, aqui. Então, eu vou começar costurando essa orelhinha aqui com vocês, ó. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou deitar minha orelhinha pra trás, assim, porque vai facilitar muito na hora de eu fazer minha costura agora. Vou tirar o alfinete aqui. E eu vou vir aqui na minha orelhinha, ó, pegando essa alcinha. O ponto tem 2 alcinhas aqui. Eu vou pegar só a alcinha de cima da minha orelhinha aqui, assim. Vou passar. E agora, eu vou vir aqui embaixo também, só numa alcinha do ponto aqui embaixo. Igual a gente tava fazendo antes, ó.
só numa alcinha do ponto. Assim. Novamente, eu vou vir aqui, eu vou virar minha cabecinha assim que vai ficar mais fácil de eu fazer. Pegando só a alcinha do ponto aqui e só a alcinha do ponto aqui embaixo, ó. Facilita bastante a costura se a gente costurar desse jeito, tá? Vou puxar aqui a tensão do meu ponto. E vou fazer isso aqui em todas as alcinhas aqui, ó. Pego só a alcinha aqui e só a alcinha do ponto aqui embaixo. Aqui e aqui. Ó, vou seguir com a minha costura aqui até fechar todos os meus pontos. Vou pegando só a alcinha do ponto ali e só a alcinha do ponto aqui embaixo. Alcinha do ponto aqui e alcinha do ponto aqui embaixo. Até chegar lá no final. Alcinha do ponto aqui, alcinha do ponto aqui embaixo. Quando eu chego aqui no final, ó, eu vou vir aqui, ó, no último pontinho, bem do cantinho aqui, ó, porque eu vou costurar nesse pontinho bem do cantinho aqui também, ó. Vou pegar a alcinha do pontinho aqui do cantinho. Assim. Vou ajustar a tensão, agora eu vou virar minha orelha pro outro lado, assim, ó. Porque a outra alcinha ficou aqui atrás, ó. Tá vendo? Que ficou a outra alcinha aqui atrás. Agora, eu vou costurar nessa alcinha aqui de trás. Então, aqui, eu passei primeiro lá na minha orelhinha, agora eu vou passar aqui, pegando só uma alcinha do ponto aqui embaixo também, ó. E agora, eu vou costurar por essas alcinhas que ficaram aqui atrás, ó. Vou pegar a alcinha do ponto aqui. E a alcinha do ponto aqui embaixo. É bem mais fácil de costurar desse jeito. Pegando também só uma alcinha de cada ponto. É mais fácil, mais rápido. E não tem erro costura. Ajusto, venho no próximo. Assim. E se o ponto de vocês não é tão apertado como o meu, é mais fácil ainda. Porque o meu ponto é tão apertado que eu tenho maior dificuldade de pegar as alcinhas do ponto aqui. Pelo meu ponto ser tão apertado. Mas se de vocês não é tão apertado, é até mais fácil de costurar. O meu ponto é extremamente apertado. Ajusto bem a tensão, né? Já vou fazer aqui os últimos pontinhos pra gente encerrar. Aqui. Aqui. E agora aqui eu vou fazer o último pontinho aqui, bem do cantinho, tem um último pontinho aqui embaixo. Eu vou fazer esse último pontinho aqui. E aqui. Tá feita a costurinha da orelhinha dela. Agora, eu volto com a orelhinha pro lugar e dobro ela aqui pro lado certo que a gente tem que dobrar, tá? Vou fazer o mesmo esquema aqui do nozinho, que nem eu fiz antes. Esconder, passar o fio aqui e levar o meu nozinho pra fazer ele escondido aqui dentro da minha peça, tá? Então, vou rematar esse fio aqui e costurar a outra orelhinha do mesmo jeito, e daí eu já retorno pra gente dar sequência, tá? Finalizada a outra costura aqui, então, fiz as duas costurinhas, as orelhinhas ficaram assim, ó, tá? Elas são caidinhas pra frente, assim, bem caidinhas pra frente mesmo, tá? Então, feita aqui a costura das orelhinhas, agora vamos fixar a cabecinha no corpinho dela, tá? Então, agora aqui, vou pegar o meu corpinho já tá praticamente todo cheio, tá? Só que aqui no finalzinho eu vou deixar pra encher quase no final da minha costura. Vou posicionar a cabecinha dela dessa forma assim, ó. Essa parte aqui onde tem o aumento, o último aumento que a gente fez, é a parte de cima, tá? Aqui é o bumbumzinho dela, então eu já sei que a cabecinha vai ficar aqui, ó. Porque essa parte aqui do aumento é a parte de cima da minha porquinha. Então, eu vou posicionar aqui o focinho. Vou botar assim, pra gente acertar aqui o lugar da costura da nossa cabecinha. A cabecinha dela fica mais baixadinho assim mesmo, ó. O focinho quase bate aqui na minha mesa, ó. E tem um dedinho de distância aqui da minha mesa, tá? Porque ela tá com a cabecinha abaixada. Coloquei aqui, tô vendo que tá na posição certa, eu vou alfinetar agora, pra gente poder costurar, tá? Então, eu vou botar uns alfinetezinhos aqui pra fixar a cabecinha. Eu botei alguns alfinetes aqui, mas eu vou dar uma dica pra vocês aqui, que eu sempre gosto quando eu vou fazer uma costura assim,
de cabeça, tá? Eu vou vir com um agulhão aqui, essa aqui é uma agulha bem longa, tá? E vou passar ela aqui por baixo da minha peça, em qualquer ponto aqui, e vou atravessar aqui por todo o meu corpo até chegar lá na cabeça, ó. Isso daqui vai ajudar com que a minha peça fique bem firme agora na hora da costura, tá? Porque às vezes só o alfinetar não resolve muito, tá? Ó, deixa eu tirar os alfinetes aqui pra vocês verem que com o agulhão ela fica bem colocadinha aqui, ó. Tá? Então, vamos pra nossa costurinha. Fio na agulha de tapeceiro pra gente iniciar a nossa costura, então. Pra costurar a cabeça aqui não é muito diferente de todas as outras costuras que a gente já fez, a gente vai trabalhar da seguinte forma, ó, o meu fio de final de costura tá aqui, eu vou vir aqui na cabecinha, ó, pegando também só uma alcinha do ponto aqui da minha cabecinha, ó. Assim. Vou passar o meu fio aqui pra juntar as duas peças. Agora, eu vou vir aqui embaixo, pegando também só uma alcinha do ponto aqui embaixo, do corpinho. Vou passar o meu fio aqui. Essa é a primeira costura que eu vou passar, tá? Eu vou passar duas costuras, mas primeiro eu vou deixar a cabeça bem posicionada aqui nessa primeira costurinha. Vou vir aqui na cabecinha e vou pegar uma alcinha do ponto aqui da minha cabecinha, assim. Aqui embaixo, uma alcinha do ponto aqui embaixo do corpinho. Isso aqui vai me ajudar a deixar a cabeça na posição bem certinha. Venho aqui na cabecinha, pego uma alcinha do ponto da cabecinha. Assim. Aqui embaixo. E assim eu vou fazer toda a volta aqui da minha cabecinha, fazendo essa primeira etapa de costura. Quando eu quase estiver no fim, eu vou voltar pra gente colocar mais enchimento e terminar de encher bem esse corpinho aqui, quase no final da costura, tá? Vou seguir fazendo essa costurinha aqui, então, por toda a minha volta do pescocinho. Então, aqui, ó, pessoal, eu tô quase chegando no fim da minha costura, eu tenho uma pequena aberturinha aqui de ainda de uns 5 pontinhos, onde eu vou, ó, vir com a minha fibra aqui e terminar de preencher esse espaço aqui, entre o corpo e a cabeça, tá? É importante que vocês façam esse último enchimento aqui, pra que fique bem firme essa base aqui da nossa porquinha, tá? Então, eu venho aqui com a ajuda de uma pinça, ou pode ser de um palito, cabo da agulha, o que vocês preferirem aí, mas tem que fazer esse último enchimento aqui, pra deixar aqui entre a divisão da cabeça e do pescoço bem firme, tá? Então, aqui. Vou botar aqui com a minha pinça, eu vou sentindo onde que eu preciso de enchimento, tá? Vou deixar bem preenchida essa última regiãozinha aqui da minha porquinha antes de terminar a costura. Terminei de botar o enchimento ali e terminei a minha costura aqui do meu pescocinho, tá? Agora, a gente vai dar um reforcinho aqui nessa costura que a gente pegou só por uma alcinha, né? Esse reforcinho é bem simples, ó. Eu vou vir agora aqui pegando aqui, ó. Eu vou fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz antes, ó. Eu vou pegando aqui um pontinho aqui dentro, ó. Só que agora a gente vai fazer pontos mais espaçados, tá? Não precisa ser tão pontuais, assim, os nossos pontos. É só realmente um reforço da costura aqui do pescocinho. Ó. Vou passar num pontinho aqui. Nossa, que ponto apertado. Assim. Só pra ter certeza que vai ficar bem firme essa costura desse pescocinho aqui. Eu sempre gosto de passar uma segunda costura pra garantir que ela vai ficar bem presa. E daí, vem aqui na cabecinha, pega um pontinho aqui. A gente tá passando essa costura aqui bem onde a gente já costurou, tá? É uma costura dentro da outra costura só pra firmar mesmo. E não precisa ser tão encontradas as costuras. Agora, elas podem ser mais espaçadinhas, tá? E essa aqui também eu não aperto tanto pra não marcar na cabecinha da minha porquinha. É bem mais tranquila essa costura aqui. Tá? Eu vou passar aqui, então, de novo, mais uma volta da costura aqui pra reforçar o pescocinho dela. E finalizar aqui a costura do pescocinho dela, essa segunda passada pra deixar bem firme, tá? Então, eu terminei aqui a costura do meu pescocinho, ó, fiz toda a segunda volta de reforço aqui. Agora, a gente vai costurar primeiro as patinhas de baixo do nosso porquinho, tá? E o que a gente vai ter que prestar atenção aqui na hora de costurar as patinhas é que quando a gente coloca ele assim, ó, que ele fica deitadinho, as patinhas, as duas batam no chão, assim, no caso aqui na minha mesa, ó. Que elas fiquem batendo na mesa assim,
tá? Elas têm que estar bem direitinho. E aqui, ó, pra gente colocar as patinhas aqui, ó, pela parte da barriguinha dele, eu vou contar aqui, ó, o anel mágico. E eu vou contar pra baixo do anel mágico, ó, a carreira do anel mágico eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é na 8ª carreira que eu vou costurar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na 8ª carreira que eu vou costurar. A distância aqui na barriguinha entre uma patinha e outra, é bem importante que vocês cuidem essa distância aqui, ó. Essa distância aqui vai dar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontinhos de distância aqui entre uma carreira e outra. A gente pega um ponto de aumento aqui, ó. Tem um ponto de aumento. Então, são 12 pontinhos entre uma carreirinha e outra, ó. Tá? E daí, quando eu colocar a minha patinha assim, eu vejo que ela vai ficar bem direitinho. Eu vou costurar a primeira patinha com vocês aqui pra vocês pegar como que é a costura, que é bem fácil aqui a costura da patinha, é bem tranquila de fazer. Vou introduzir aqui o fio na minha agulha de tapeceiro. Ó, vou vir aqui, ó, vou tirar o marcador aqui e eu vou passar aqui, ó, a costura aqui, ó, pela minha patinha e pelo meu ponto aqui, ó. Só temos que fazer na 8ª carreirinha aqui a costura, ó. Puxo, venho no próximo ponto inteiro, agora eu tô pegando o ponto inteiro, ó. Pego o ponto inteiro e pego o meu ponto aqui também, ó. E puxo. Aperto bem o ponto aqui e o ponto aqui. Até eu firmar aqui a minha patinha. É bem fácil essa costura. Ó, já tô chegando aqui no meu último pontinho. Tá? Então, eu já firmei aqui a minha patinha. Esqueci de dizer pra vocês, ó, que a parte aqui do pezinho, ó, tá vendo? Da curvinha do pezinho, ela fica pra cima, assim, tá? Esqueci de falar, perdão. Assim. Agora, eu vou voltar aqui, ó, na lateral, dando uns pontinhos aqui na lateral da minha perninha, assim, ó. Vou puxar, e daí aqui eu venho aqui, ó. Daí aqui eu pego só uma alcinha aqui na lateral, do pontinho aqui e do pontinho aqui da minha perninha, ó. Pra dar uns pontinhos, pra deixar essa perninha bem posicionada. É bem pouquinho, não é muito. Ó, venho aqui, pego uma alcinha aqui e pego uma alcinha aqui da minha patinha também. Já tá bom, porque eu vejo que ela já tá bem firme, ó. Agora, eu vou entrar aqui, ó, e vou cair lá do outro lado e vou dar uns pontinhos lá do outro lado também, pra firmar. Aqui. E vou fazer a mesma coisa desse ladinho aqui, ó. Pegar só uma alcinha do pontinho aqui. Uma alcinha do pontinho aqui embaixo. Pra gente também firmar aqui. Vou deixar bem alinhadinha. Tá pronto. Vou entrar com o meu fio aqui, perder ele aqui pra depois dar o acabamento nele. Tá? Vou deixar esse fiozinho aqui em espera, que quando eu costurar agora a minha outra patinha, eu junto os dois ali e dou um nozinho nos dois pra não precisar dar nó aqui na minha porquinha, tá? Venho aqui e ajusto aí, ó. Agora a patinha já ficou bem firme, ó. Tá? Vou costurar a outra patinha exatamente do mesmo jeito que eu costurei essa daqui. Depois que eu costurei as duas patinhas, ó, encontrei os fios no mesmo lugar, os dois fios finais de costura aqui. Vou dar um nozinho triplo nesses fios, bem apertadinho, pra gente não precisar dar nó lá onde vai aparecer na costura. Sim. E agora eu vou perder esses fios lá pra dentro do meu trabalho, no meio da minha peça aqui, do meu enchimento, pra trancar eles. E daí é só cortar os excessos dos fios aqui e dar acabamento
interno pra eles. Com a pontinha da minha agulha eu venho aqui e vou ajustando onde eu passei, pra não ficar buraco e nem ficar feio. Tá? Ó, prontinho. Deixa eu ajustar bem esse pontinho que eu passei aqui, pra não ficar buraquinho. Tá costurada aqui, então, a patinha da nossa porquinha, as perninhas. Agora, vamos pra última costura, que é dos bracinhos, antes do rabinho, né? Tem o rabinho também. Os bracinhos eu vou posicionar, vou botar minha porquinha aqui bem alinhadinha, né? Que eu mexi bastante com ela. Pra gente saber costurar agora os bracinhos dela, que eu vou posicionar eles assim, ó. Os bracinhos a gente vai costurar mais de ladinho assim, ó. E daí eu vou posicionar eles aqui assim. A partir da segunda carreira aqui do meu pescocinho, eu vou posicionar ele aqui e aqui, também de um jeito que ele vai bater aqui, ó, no chão. E daí a gente olha ela de frente, assim, pra ver se ela tá direitinho. Alfineta os bracinhos aqui. Eles são costurados mais de ladinho, já vou mostrar pra vocês assim. Importante que a peça tem que estar bem alinhada em cima de uma superfície pra vocês conseguirem entender onde que é feita a costura. Assim. E a gente vai costurar do mesmo jeito que a gente costurou a patinha lá de baixo. A costura é a mesma, tá? Então, eu só vou alinhar com vocês aqui pra gente costurar. E daí, aqui, ó, o bracinho é mais deitadinho aqui, ó. Você viu que ele não é tão retinho assim que nem a patinha. A gente fez bem retinha a costura. Esse aqui a gente vai costurar mais de ladinho assim, ó. Pra que ele fique bem encostadinho aqui na cabecinha dela. Tá? Acho que esse aqui ficou meio torto. Vou ter que ajustar ele aqui. Por isso que a peça tem que estar na frente de vocês. Agora sim. E bem alinhadinha, tá? Posicionado os bracinhos aqui, vamos ver quanta de distância a gente teve de um bracinho e outro. A gente vai costurar aqui a partir da segunda carreirinha, né? Então, entre aqui, ó, entre um e outro, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos também de distância entre uma ponta e outra aqui, pra gente fazer essa costurinha aqui, tá? Vou costurar o meu bracinho aqui, que é do mesmo jeito, e já retorno. Então, aqui, ó, pessoal, eu fiz a costura dos bracinhos, eu não fiz com vocês, porque é a mesma costura da perninha, então, não, vamos fazer pro vídeo não ficar muito comprido e não ser muito repetitivo, tá? Ó, costurado os bracinhos. A gente coloca aqui, como eu falei, vamos colocar na mesa e ambas as peças têm que bater no chão, tá? Pra tá certinho, e a gente sempre vai se baseando aqui pelo focinho pra saber se tá retinho. Agora, a última etapa da costura é o rabinho, tá? Que é bem simples. Pra costurar o rabinho, eu vou vir aqui no bumbumzinho, ó, e vou contar pra cima do anel mágico, tá? Vou contar o anel mágico junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sétima, entre a sétima e a oitava carreirinha, que é onde eu vou costurar o meu bumbumzinho. E eu vou ver, assim, bem no meinho também, né? Entre as perninhas. Daí, quando a gente fez o rabinho, a gente deixou 2 fiozinhos. Deixou, né, um mais curtinho, que foi o fio inicial, e esse mais longo aqui que a gente vai costurar. E a costura é só 2, 3 pontinhos. Este fio mais curtinho, eu vou posicionar aqui o meu rabinho no lugar já pra mim começar a minha costura. Então, eu vou vir aqui, ó, bem no ponto que eu marquei e vou entrar com esse fiozinho aqui, assim. E vou perder ele aqui dentro do meu trabalho, assim, vou deixar ele paradinho aqui esperando o próximo fio pra gente depois dar um nozinho nos dois, ó. Que esse aqui já vai posicionar aqui meu rabinho no lugar certinho dele, tá? Agora, com esse outro aqui mais longuinho, a gente vai dar uns pontinhos de costura aqui no rabinho. Assim. Então, eu vou vir aqui, vou costurar o meu rabinho para que ele fique pra cima assim, ó. Levantadinho, tá? Então, eu vou costurar ele nessa posição aqui, ó. Assim. Puxar, ó, puxar. Deixar bem ajustado. Vou vir aqui e vou passar aqui, ó, na carreirinha que eu marquei aqui pra costurinha. 1 ou 2 pontinhos só. É muito tranquilo, né? Essa costurinha. Só até que eu sinto que ele tá firme. Senti que ele já tá firme aqui, ó. Eu nem preciso mais fazer muita coisa. Já posso voltar com o meu fio aqui por dentro do meu rabinho.
Pegar só uma alcinha aqui, que vai ser mais fácil. Meus pontos estão muito apertados. Misericórdia, que ponto apertado. Gente de Deus, eu não sei o que acontece comigo que eu aperto tanto os pontos. Eu vou voltar só por uma alcinha aqui, que vai ser até mais fácil de eu voltar aqui. Porque tá muito apertado meus pontos. Tá? Feito aqui. Vou descer aqui. Mais um. Pra deixar ele bem posicionadinho no lugarzinho certo. Aqui no cantinho. É muito apertado. E agora eu já vou entrar aqui pra amarrar aqui. Com aquele ali que a gente deixou ali em cima e espera pra não dar nó lá no rabinho. E ele tem que ficar assim, ó, de pezinho, tá? Vou ajustar aqui os pontos pra não ficar muito repuxado. Com a ponta da minha agulha. Tá tudo direitinho. Vejo que os pontos estão bonitos. Agora, esses aqui eu vou dar um nozinho. Fique sempre fazendo e conferindo se tá certinho, pra não desmanche e faz de novo, né? Tá? Agora, esses aqui eu já vou esconder aqui pra dentro. É uma costura muito pequena, então não precisa muito reforço. Não precisa muita coisa. Senão, eu já vou esconder aqui mesmo. É só pra firmar mesmo ele na posição certinha. E não pode ser colado, porque é peça de criança pequena, então ela vai puxar, vai mexer, tem que estar bem firme. Pronto, tá pronto aqui a costura do rabinho. Agora, eu venho aqui enrolando mais o meu rabinho pra deixar ele bem torcidinho, ó. Esse rabinho é um charme, né? Tá? Feito isso, então, agora só falta o bordadinho do rostinho dela. Pra bordar, a gente vai trabalhar com uma agulha de ponta, que facilita o bordado, e um fio mais fino, tá? Aqui, no caso, eu tô usando o mesmo fio que eu trabalhei na peça, que é o fio amigurumi, porém, eu dei um nozinho na ponta dele aqui, desfiei ele, ó, em 2 fiozinhos apenas, tá? Pra fazer o bordadinho do olhinho dela, que é bem simples. Pra fazer o olhinho dela, eu vou contar aqui, ó, pra cima do focinho dela, na segunda carreirinha, tá? Pra cima do focinho. Aqui a distância entre um olhinho e outro, ó, porque eles vão ficar bem rente aqui, ó, o focinho dela, tá? A distância entre um olhinho e outro é de 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desculpe. 8 pontos entre um olhinho e outro aqui, ó. A distância entre eles, tá? E eles são bem paralelos aqui ao focinho dela, ó, tá? Então, ali, com o nozinho que eu dei ali dentro, eu já vou entrar aqui com esse meu fio pra prender ele ali, ó. É um bordado bem simples, tá? Ó, então, eu passei aqui, ó. Vou trancar o nozinho lá dentro do meu trabalho e agora eu vou contar aqui 4 pontinhos pra frente, ó. 2, 3, 4 pontinhos pra frente. Contado esses meus 4 pontinhos pra frente, eu vou vir aqui e vou cair aqui, ó, na carreirinha de baixo, no pontinho de baixo aqui, ó, assim. Vou puxar, vou voltar nesse mesmo ponto aqui e vou cair no pontinho de cima. E vai ficar o do meio aqui, ó, tá vendo? Ó, assim, assim. Vou ajustar ali, ó, meu bordadinho. Agora, eu vou voltar aqui e daí sim eu vou fazer aqui o pontinho do meio, ó. Assim. Ajusto. Assim. Volto aqui, ó. E daí, eu vou vir aqui. Quando eu voltar, eu já vou cair lá do outro lado e vou fazer esse mesmo processo aqui desse lado. Igualzinho. Agora, eu venho aqui, ó. Com a ajuda da ponta da minha agulha, eu sempre ajusto meu bordado para que ele fique bem direitinho. Tá? Agora, eu repito o mesmo bordadinho desse lado. Agora, no último bordadinho, depois de fazer os olhinhos, é o focinho dela, que eu peguei aqui o mesmo fio.
Antes eu desfiei ele em 2, daí sobraram 3 fiozinhos do meu fio quando eu desfiei. E agora com esses 3 fiozinhos, que é um pouquinho mais grossinho, eu vou fazer o bordadinho do focinho dela, tá? Dei um nozinho lá na ponta e eu vou entrar aqui, ó. Daí aqui eu vou contar, ó. Aqui eu tenho última carreira em rosa. 1, 2, 3, 4. No quarto buraquinho aqui, ó. Eu vou entrar, ó. Assim. Vou trancar o meu nozinho dentro do meu trabalho. E agora eu vou vir aqui, ó. Vou contar 1, 2, 3 pontinhos pra fazer o focinho dela. E vou fazer assim, ó. Vou passar 2 vezes aqui. Assim. Assim. E daí eu vou vir aqui fazer o outro lado, ó. Do mesmo jeito, ó. Eu vou pular daí aqui 2 pontinhos no meio. E vou fazer a mesma coisa ali do outro lado, ó. Mesmo bordadinho. Não é 2 pontinhos não no meio, eu vou pular um pontinho só no meio. É só um pontinho de distância entre eles. Aqui. E daí aqui eu vou fazer o mesmo bordadinho. Vou passar 2 vezes aqui. Assim. Quando eu passar agora a segunda vez aqui, eu já vou perder ele lá pra dentro do meu trabalho. Já tá pronto. Vou vir aqui com a ponta da minha agulha e ajustar esse bordado para que ele fique bem bonitinho. Sempre no final a gente vem e ajusta os fios aqui para que eles fiquem bem retinhos e bem direitinho. Prontinho aqui, então, agora, o focinho dela. Esse fio aqui eu vou cortar. Tá pronto aqui. Agora, vamos fazer um blushzinho nas bochechinhas dela. E nas orelhinhas. Pra fazer o blushzinho dela, eu vou usar aqui um blushzinho rosa. Eu vou usar um rosa um pouquinho mais escuro, mas eu vou tirar o excesso aqui na minha mão, tá? Eu vou deixar um blush bem exagerado mesmo. E daí, aqui, ó, no oquinho da orelhinha dela, eu vou passar blush. Pra deixar rosadinho dentro da orelhinha. Assim. Na outra, eu vou fazer a mesma coisa, só dentro do oquinho ali da orelhinha dela. Eu vou passar um pouquinho mais escuro, porque com o tempo ele vai desbotando, né? Então, quem quiser pode fazer isso aqui com tinta de tecido, né? Mas daí tem que ter muito cuidado, a tinta de tecido não vai sair com o tempo, ela vai ficar fixa sempre na peça. Mas tem que ter cuidado pra não manchar, é mais difícil de manchar. Mais fácil de manchar, ó, tá? Então, botei dentro do oquinho da orelhinha o blushzinho. E agora, eu vou passar na bochechinha também. Também vou tirar o excesso aqui bem paralelo aqui, ó, ao focinho dela. 2 bolinhas vermelhinhas aqui. Lá. Espalha bem, né? Aqui, quanto mais macia for a cerda do pincel, mais fácil de passar o blush e mais espalhadinho ele fica. Vou usar um pincel bem macio. Pincel de maquiagem, né? Esse aqui é aqueles pincel de maquiagem. Esse aqui é pincel de esfumar sombra. Mas eu mesma nunca uso. Só na... As maquiagens e os pincéis eu só uso nos amigurumi. Olha que fofinha. Tá? Feito aqui. A nossa porquinha agora tá finalizada. A porquinha, tá? Falta só o lacinho da cabecinha dela, que eu vou colar o lacinho aqui. Nessa aqui eu vou usar esse lacinho mais colorido aqui. E eu vou colar ele aqui, ó, bem atrás das orelhinhas dela, assim, ó. Tá? Esse aqui, o lacinho, vou fazer com rosa um pouquinho mais escuro, porque a dona dessa peça aqui escolheu esse laço mais escuro, que é a Naninha, o laço mais escuro,
tá? Do que a outra que eu fiz bem delicadinho, bem mais clarinho. Mas como é o cliente que manda, né? Então, vou colar o meu lacinho aqui. Depois eu mostro ela pronta já com o lacinho colado, porque o lacinho é só colar, né? Não tem segredo nenhum, tá? E vamos pra naninha, então. Pra gente fazer a naninha, a minha naninha que eu trabalhei com o fio amigurumi pelúcia, tá? Em ambas as naninhas. Aqui pra aula, porque eu sei que o fio amigurumi pelúcia é muito difícil de enxergar, eu vou fazer a base da naninha com o fio amigurumi normal, que já vai ser a base pra próxima naninha que eu tô fazendo aqui pro próximo bichinho dorminhoco, tá? Então aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que ela fica no fio amigurumi pelúcia, porque vocês aí vão fazer, se fizerem igual a mim, vão fazer no amigurumi pelúcia e também já vou dar a medida dessa naninha aqui, tá? Essa naninha aqui tem 35 centímetros de tamanho, tá? Ela é uma mantinha quadrada, super simples. Como eu trabalhei no fio amigurumi pelúcia, eu não inventei nenhum tipo de ponto diferente aqui. Vocês vão ver aqui no passo a passo que ela é bem simples, até mesmo porque no fio pelúcia, mesmo que a gente trabalhe um ponto diferente, ele não aparece muito, né? Então eu trabalhei só ponto alto tradicional aqui e ela ficou bem gostosa e bem lindinha, tá? Essa naninha aqui eu fiz com o rosa pink para acompanhar a porquinha aqui da aula, que os detalhes estão no rosa pink que a cliente pediu, tá? As duas peças é para a mesma cliente, são duas crianças. Então uma ela pediu no rosa mais escuro e uma no rosinha mais claro. A outra no rosinha mais claro, que é a primeira versão da minha porquinha, tá aqui, ó. Que é essa naninha aqui, tá? No rosinha mais claro. A medida é a mesma da naninha, tá? Mesma medida, feita do mesmo jeito, porém no rosa mais claro. Botei uns aviamentos aqui pra decoração, que também depois eu vou decorar essa daqui, tá? Então, aqui, ó. Como a base dela é bem fácil de fazer, é uma base quadrada básica aí de fazer, eu vou ensinar pra vocês aqui, já com o fio amigurumi, como eu falei, que já vou deixar pra minha próxima peça aí, do próximo projeto do bichinho dorminhoco, tá? Então, aqui, ó, vou dobrar aqui a minha naninha pra reservar essa daqui, porque eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Ah, e o detalhe dessa naninha aqui no fio amigurumi pelúcia, o que me sobra de um novelo do fio é isso daqui, ó. Bem pouquinho fio, vai todo o novelo na naninha, tá? E a agulha que eu trabalhei na naninha foi a agulha de número 4, para que os pontos ficassem bem molinhos e ela ficasse bem molinha, bem gostosa, da criança brincar e pegar, tá? Era pra ser uns pontos bem folgadinhos mesmo, tá? Então, eu trabalhei com a agulha número 4 na naninha e o fio pelúcia. Na naninha que a gente vai fazer aqui na aula, quem for fazer aí com o fio, mesmo fio que trabalhou, eu vou fazer a naninha aqui no fio amigurumi normal, tá? Eu vou trabalhar com uma agulha de 13,5. Vocês viram que lá na peça que eu trabalhei, na peça que a gente trabalhou da porquinha, eu trabalhei com uma agulha de 2,5. Na naninha eu vou subir 2 pontuações, tá? Então, vou pular da 3 para 3, da 2,5 para 3 para 3,5. Então, eu pulo 2 pontuações para também ficar aqui uma peça bem molinha, para a laninha não ficar dura. Então, trabalhamos com uma agulha mais larga, mais grossa, né? Pra gente ter uma mantinha com os pontos mais molinhos. Eu vou iniciar aqui fazendo o meu anel mágico, tá? Eu vou ensinar a base da naninha aqui, porque é bem fácil de fazer, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Agora eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Esse vai ser o meu primeiro ponto alto. Vou laçar e vou fazer aqui mais 2 pontos altos para dar 3. 1 e 2. Porque com as 3 correntinhas que eu contei aqui, eu vou contar como um ponto alto, tá? Então, são 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Novamente, eu vou repetir 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação e a última sequência aqui de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação. E agora eu vou vir aqui, ó. 1, 2, na terceira correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui. Vou fechar o meu anel mágico também aqui, ó. Encerrar o meu anel mágico. Puxo bem e encerro bem o meu anel mágico. E aqui eu fiquei, ó, com 4 bloquinhos de 3 pontos. 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos. Então, aqui eu fechei na terceira correntinha com um baixíssimo e eu vou caminhar aqui mais 2 pontos baixíssimos nos próximos 2 pontos aqui, ó. 1 e 2, porque eu quero chegar aqui no meio
do meu intervalinho das duas correntinhas. Então, aqui no meio do intervalo das duas correntinhas, eu dou um baixíssimo e subo uma, duas, três correntinhas para ser um primeiro ponto alto. Botar mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. 1 e 2. Então, eu fechei aqui com as 3 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos ainda no mesmo intervalo. Então, aqui eu gerei um leque de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas, 3 pontos altos. Fiz meu primeiro leque. Entre um leque e outro, eu vou dar uma distância de uma correntinha apenas. Vou vir dentro do próximo espaço aqui e vou repetir o leque aqui nesse próximo espaço. 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui eu gerei mais um leque. Uma correntinha de separação, porque entre um leque e o outro, eu só vou fazer uma correntinha de intervalo. 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntinhas de separação e no mesmo lugar, 3 pontos altos, fazendo o meu leque. Uma correntinha de separação, pulo pro próximo espaço e vou fazer mais um leque. 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos. 2 e 3. Fiz o outro leque, uma correntinha de espaço. Agora, eu vou vir aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó, então, agora, eu fiz aqui, novamente, 4 leques, só que agora, entre os leques, eu tenho intervalos também, tá? Então, agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vou caminhar em pontos baixíssimos aqui, ó, mais 2 pontos baixíssimos, até chegar ali no meio do meu leque de novo. Porque a sequência vai ser leque dentro de leque. Então, em cada canto eu tenho um leque. Aqui dentro do leque eu vou botar um baixíssimo, 3 correntinhas e 2 pontos altos para fechar 3 pontos altos, porque as correntinhas valem como ponto alto. 2 correntinhas de intervalo e 3 pontos altos no mesmo lugar, formando o meu lequezinho. Tá? Leque dentro de leque. Uma correntinha de intervalo, e agora aqui, ó, entre um leque e outro, eu tenho um quadradinho aqui, ó, o espaço da correntinha. Nesse espaço, eu vou botar 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha de intervalo, leque dentro de leque. Então, o leque é 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, no espaço que eu tenho entre os leques, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de intervalo, leque dentro de leque. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando o meu leque. Uma correntinha de intervalo, 3 pontos altos dentro do meu espaço. Uma correntinha, leque dentro de leque. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço
e aqui no meio intervalo, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço, venho aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha, fecho com o baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimos aqui por mais 2 pontinhos, até chegar ali dentro do meu leque. Ó, venho dentro do leque, baixíssimo, e aqui é leque dentro de leque. 2, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos, para formar 3. 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. Tá? Então, aqui a gente já pegou que leque dentro de leque, e o leque sempre é 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, tá? Uma correntinha de intervalo e aqui, ó, a gente gerou 2 espaços, né? Dentro de cada espaço eu vou botar 3 pontos altos, ó. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação, deixa eu soltar meu fio aqui. E agora, leque dentro de leque. 1, 2, 3. 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. 2 e 3. E assim a gente vai seguir aqui agora até a gente dar a medida que a gente quer desse nosso quadradinho aqui, ó. Então, aqui, sempre nos 4 cantos é leque dentro de leque, e nos espaços que a gente vai formando aqui, são sempre 3 pontos altos em cada espaço, separado por uma correntinha. A gente vai fazendo isso até a gente ter a medida da mantinha que a gente quer. Como eu falei, é uma manta bem simples de fazer. No caso da minha manta aqui, com agulha 4, fio pelúcia, eu fiz, no total de carreiras aqui, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras de leque. Dessas, trabalhando essa sequência que eu fiz 11 voltas, sem contar o anel mágico, tá? Então, aqui a gente já fez 1, 2, 2. E então, agora eu faço mais 9 para fechar 11, se for com o fio pelúcia. Se for com fio amigurumi normal, o fio é mais fino, a agulha é mais fina, vocês vão ter que fazer mais voltas. Vocês vão fazendo voltas até você chegar na medida que vocês querem. Depois que a gente fez todas as nossas voltas aqui, eu vou ensinar pra vocês como que a gente vai fazer a barra do acabamento, porque eu não vou fazer toda essa mantinha aqui com vocês, tá? Então, eu vou só terminar essa volta e venho para mostrar pra vocês como que a gente faz a barra do acabamento. Mas aqui na mantinha, quando vocês forem fazer, vocês vão fazer, se for no fio amigurumi pelúcia, 11 voltas no total, tá? Com a volta do anel mágico, fecha 12. Tá? Então, eu vou seguir, vou terminar essa volta aqui, porque já deu pra pegar, e volto com vocês pra gente fazer a barra do acabamento. Então, aqui, ó, pessoal, quando vocês tiverem feito todas as voltas de vocês aqui da mantinha, a gente vai contar aqui 1, 2, 3, vai fechar na terceira correntinha com o baixíssimo. E vai subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vai laçar e vai fazer aqui, ó, um ponto alto pra cada um desses 3 pontos que eu tenho aqui, do leque, tá? Então, aqui eu fiz, ó, ponto alto sobre ponto alto. Dentro do espaço do leque aqui, que é de 2 correntinhas, eu vou botar 2 pontos altos, um ponto para cada correntinha. Um ponto para cada correntinha. E nos outros 3 pontos altos do meu leque aqui, eu vou botar ponto alto sobre ponto alto. No intervalo aqui, ó, do espaço que eu tenho de uma correntinha, eu vou botar um ponto alto. E nos próximos 3 pontos altos, é ponto alto sobre ponto alto. Tá? Não tem segredo, como eu falei, por ser o fio pelúcia, eu não inventei muita coisa na hora do acabamento. Se aqui vocês quiserem fazer um acabamento diferente na manta, quem vai trabalhar com um fio amigurumi normal, você pode fazer a barra de acabamento da preferência de vocês. Façam essa sequência dos pontos altos e a última barra que você pode fazer do jeito que vocês quiserem. Ou pode fazer a barra simples também, tá? Então, aqui, ó, fiz um ponto alto, no espaço da corrente, eu coloco ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto. Claro que a peça de vocês aqui vai estar bem maior, mas o acabamento é o mesmo, tá? No espaço da corrente, ponto alto. E no leque aqui também, é um ponto alto
para cada ponto que a gente tem aqui, ó. 2, 3, e dentro do espaço das duas correntes é um ponto alto para cada correntinha, ou seja, 2 pontos altos dentro do espaço. E assim, agora eu sigo aqui fazendo toda a minha volta, tá? Ponto alto sobre ponto alto, e nos espaços onde tem uma corrente é um ponto alto, e no intervalo dos leques aqui é 2 pontos altos, até nós fechar toda a nossa volta aqui. Então, aqui, ó, tô chegando no final aqui da minha carreira de ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3 na terceira correntinha, vou fechar com o baixíssimo, dar uma correntinha, e aqui, ó, aqui eu vou fazer a mesma barra de acabamento que eu fiz aqui na minha do fio pelúcia, que é a barra bem simples. Como eu falei nessa última barra de acabamento, quando vocês fizerem a mantinha de vocês, vocês podem usar a criatividade aí, quem for trabalhar com fio amigurumi normal, e trabalhar o tipo de ponto da preferência de vocês, tá? Então, aqui, eu fiz um ponto baixíssimo, uma correntinha, vou vir no próximo e vou fazer ponto baixíssimo, uma correntinha no próximo, ponto baixíssimo, uma correntinha no próximo, baixíssimo, porque aqui a sequência vai ser só essa daqui. É um ponto baixíssimo separado por uma correntinha. Vai ser só essa daqui, a barra de acabamento aqui da minha mantinha, ali que eu fiz com o fio pelúcia, tá? Vou seguir trabalhando ponto baixíssimo e correntinha até o final. Então, depois que eu fizer toda a volta aqui, ó, de baixíssimo e correntinha, o meu acabamento vai ficar assim, ó. Veja que até esse acabamento simples aqui no próprio fio amigurumi fica bonitinho, tá? Então, venho aqui e vou vir dentro aqui do primeiro ponto, do último ponto, né? Eu vou dar meu baixíssimo, cortar este fio aqui e rematar ele, que tá pronta aqui a minha peça. Aqui eu fiz ela numa versão pequenininha, mas é a mesma peça, né? Só ir aumentando as carreiras, porque é um quadrado básico, aqui não tem segredo, é uma sequência super simples. O meu aqui eu nem vou desmanchar, vou cortar, tô precisando mesmo de um porta-copa aqui, já vou deixar ele de porta-copa aqui no meu ateliê pra botar minha xícara de café em cima, porque o meu já tava bem velhinho mesmo, tá? E daí eu ainda tenho fio suficiente aqui pra minha próxima mantinha, com certeza. Vocês nem desconfiam o que é meu próximo bichinho dorminhoco com esse fio cor aqui, né? Unicórnio, né? Não preciso nem dizer pra vocês o que é o meu próximo bichinho dorminhoco, né? Vou deixar aqui de ladinho essa amostrinha, porque aqui, então, tá a que eu fiz pra minha porquinha. A minha porquinha já tá finalizada, eu vou agora só enfeitar ela com os seus acessórios. E daí eu volto aqui, trazendo ela prontinha na íntegra pra vocês, com a primeira versão dela, que eu fiz aqui pra montar a receita, pra gente comparar as duas peças, tá? Então, eu vou finalizar a minha aqui e já retorno. Então, meninas, aqui, como o meu espaço aqui não é muito amplo, né, o meu espaço de gravação também é meio pequeno, eu botei ela aqui, em cima do meu balcãozinho, elas aqui, pra mostrar pra vocês, então, as nossas duas porquinhas dorminhocas. Olha que lindas que elas ficaram, cada uma com a sua mantinha, uma no rosa mais clarinha, uma no rosa mais escuro, como a cliente pediu. Detalhes aqui também no rosa mais claro, no rosa mais escuro, e uma um pouquinho maior que a outra, porque é pra 2 bebês bem pequenos, tá? Então, aqui. Essa aqui é a porquinha dorminhoca que a gente fez em aula, ó. Olha que coisa mais fofinha que ela ficou com o fio amigurumi. Gostei bastante do resultado dela no fio amigurumi, tá? Agulha de 2,5. Já vou passar as medidas certinhas dela pra vocês. E aqui a mantinha dela no rosa pink. Aqui na câmera não tá tão fiel a cor do rosa pink, parece até que ele é meio avermelhado, mas ele é um rosa pink muito lindo, tá, gente? É que a luz aqui não tá dando todo o valor dessa cor, desse rosa pink. E aqui a primeira que eu fiz com um fio da Balloon, tá? A minha outra ali ainda falta eu costurar minha etiquetinha. Com o fiozinho da Balloon, então, aqui a primeira porquinha que eu fiz. E depois a que eu fiz aqui em aula com vocês, a segunda peça no fio amigurumi. E eu confesso pra vocês que eu amei os dois resultados. Mas eu acho que o meu coração hoje tá pendendo mais pro fio Balloon, porque eu achei que ela ficou tão delicadinha com o fio Balloon. Tão delicadinha, não que não tenha ficado no fio amigurumi, mas ela ficou menorzinha. Sei lá, meu coração bateu mais por essa daqui, não sei porquê. Mas também gostei demais no fio amigurumi, só que ela ficou maior um pouquinho. Então, eu acho que eu gostei dessa primeira aqui, bem pequenina. Não sei, tô em dúvida. Vou avaliar com mais calma pra decidir qual que eu gostei, mas a verdade é que eu gostei das duas. Botei aviamentos nas mantinhas aqui, uma colagem de um aviamento bem simples, né? E nessa aqui eu botei um laço rosa pink, poazinho. E nessa aqui um lacinho rosinha mais claro, simples também, tá? Então, aqui estão as duas porquinhas. Digam pra mim qual que vocês gostaram mais. Eu não sei, meninas, tô na dúvida,
Tô bem na dúvida, tá? Digam pra mim qual que vocês gostaram mais, não esqueçam de deixar um like e super beijinho pra todo mundo que chegou até comigo aqui, comigo até aqui na aula. Me marca lá no meu Instagram ou no nosso grupo do Facebook pra mostrar a porquinha dorminhoca de vocês pra mim, eu vou amar ver o resultado da porquinha de vocês. Super beijo pra todo mundo, até a nossa próxima aula.